Olá, boa noite. Aqui quem fala é a Larissa. Estamos iniciando uma live com o tema Pornografia e suas consequências energéticas e espirituais. Eu gostaria de... Ei, Pablo, bem-vindo, Agnaldo. Onde vocês poderiam escrever para mim o título para eu poder fixar aqui, por favor? Pornografia e suas consequências energéticas e espirituais. Pois bem, eu gostaria de inicialmente me apresentar aqui, porque eu sei que tem pessoas que estão me conhecendo, várias pessoas começaram a me seguir e que não me conhecem, né? Meu nome é Larissa Gastman, eu sou terapeuta holística e psicanalista também, e sou especialista em educação. Esse perfil do Instagram é para eu trabalhar voltado com o público masculino. Esse desejo de trabalhar com o público masculino nasceu depois que eu perdi o meu pai. Meu pai, ele foi uma vítima do suicídio, né? Ele não suportou viver e por muitos anos eu observei, eu chorei muito, foi muito traumatizante para mim. Eu sou uma pessoa enlutada e por muitos anos eu observei o comportamento dos meus alunos, o comportamento dos homens, dos meus amigos, em sala de aula, né? Eu dou aula, e percebi que são vários comportamentos muito idênticos, sabe? Eles são comportamentos que os homens eles têm. E comecei a observar isso tudo. E aí, obrigada, Pablo. Eu só não estou conseguindo agora fixar aqui o... Ai, gente, como é que faz para fixar isso? Não estou conseguindo, deve ser um bug aqui. Então, o que acontece? Eu decidi, então, trabalhar com o público masculino. E percebendo também que eu tenho um rapaz, né, um jovem rapazinho, ele tem 14 anos, o meu filho. E eu acho que eu faço isso por ele, eu faço isso pelo meu pai, eu gostaria que alguém fizesse isso pelo meu filho. Eu vejo que a nossa sociedade, a gente acolhe muito as mulheres, nós mulheres somos acolhidas, nós mulheres temos como a gente expressar os nossos sentimentos, as nossas emoções. Hoje, mais que nunca, grupos de mulheres entram pelo Brasil afora, dentro das instituições, dentro das igrejas, dentro de todas... Dentro, né, dos grupos sociais, a mulher ela é sempre acolhida nos sentimentos dela, do que acontece, e o homem não tem essa oportunidade desse acolhimento, né? Então, estudando as temáticas emocionais, eu desenvolvi um curso em terapia holística para homens, chamado Ho'oponopono para Homens, e eu fiz 2 lançamentos esse ano de 2020 que passou, encerrando então com o nível 2, que é um nível de mais aprofundamento nos conhecimentos de reeducação emocional. Mas eu não tenho como falar sobre educação emocional sem falar, eu não tenho como não falar de educação emocional, nem falar de homens, sem eu falar da questão sexual. O que difere homens e mulheres? É o sexo, é o gênero, né? A individualidade, tudo, cada qual tem a sua, mas essa diferença, ela é muito importante. E para o homem, assim como para a mulher também, o sexo ele é importante. Então, esse mês de janeiro eu me planejei para trazer para o meu público que me segue aqui no Instagram, pessoas que estejam interessadas nessa temática da sexualidade, pois é uma temática que eu penso que precisa ser desconstruída, né? Ao longo de muitos anos da história da humanidade, nós precisamos do sexo. O sexo é o que nos traz a vida. Um canal, é um portal para que a gente possa vir. Não existe uma criança que não tenha sido concebida por causa do sexo. Claro que tem os bebês de proveito e tudo, mas eles precisam dos 2 gametas para poder se desenvolverem, e precisam de um ventre materno para estar desenvolvendo aquele embrião e estar nascendo. Então, o sexo ele é de importância vital
fundamental para o ser humano, mas ele está muito mal interpretado, muito mal entendido dentro da sociedade contemporânea, e não é de hoje, na verdade, né? Então, assim, eu fiz algumas anotações aqui no meu caderno, vou pedir para vocês todos terem, assim, muita consideração comigo. A primeira vez que eu vou fazer uma explanação de um tema como esse, eu tive os meus estudos, eu tenho as minhas crenças, mas eu nunca, jamais quero desrespeitar crença nenhuma. Eu não sou sabedora de todas as coisas, não estou aqui para atacar nem condenar nenhuma religião. Não estou aqui para atacar e condenar nenhuma opinião política, porque eu sei o que eu vou falar aqui pode afetar politicamente algumas pessoas. E, na verdade, o que eu venho trazendo aqui nesse momento é um novo ponto de vista, uma cortina que se abriu na minha vida por causa da minha busca pessoal. A minha busca pessoal me trouxe até esse momento para estar falando aí com as pessoas sobre esse assunto que é muito importante, né? E aí, enfim, eu comecei a fazer a divulgação, eu abri várias caixinhas no meu Instagram, e várias pessoas colocaram várias perguntas. E a temática aqui hoje é sobre energias, é sobre espiritualidade. Então, outras perguntas que vieram, que não foram tratadas do tema, eu vou convidar o professor Irizomar, que foi o meu professor, ele é psicanalista, ok? Ele é teólogo também, e é um homem. Então, eu achei uma pessoa assim que, primeiro de tudo, que quando a gente vai fazer uma live, a gente tem que ter muita responsabilidade pelo que a gente fala com as pessoas, certo? Por quê? Porque a gente está influenciando as pessoas, a gente está tratando de fazer uma educação, certo? E aí, a gente precisa ter essa responsabilidade. Eu sei que eu sou responsável por tudo que está acontecendo aqui, e sei que eu sou responsável também pelo convite que eu fiz ao professor Irizomar, que prontamente me atendeu, para trazer para vocês também outros aspectos que perpassam também a questão das energias espirituais. Como ele é teólogo, ele também vai trazer algumas coisas, mas eu não estou aqui, em hipótese nenhuma, gente, levantando bandeiras de religião, não é a minha intenção, beleza? Então, só para alinhar aqui, eu vou falar algumas coisas para vocês sobre o que eu tenho pesquisado, depois eu vou trazer... Muito obrigada. Gente, eu não posso ficar lendo, senão eu vou me desconcentrar. Esse é um assunto sério, né? Eu vou trazer para vocês algumas coisas que eu estudei aqui. E depois eu vou chamar o professor, depois eu vou me despedir do professor e vou continuar o assunto, tá bom? Eu não sei quanto tempo a gente vai gastar, mas eu estimo, né, que a gente vai estar gastando aí mais ou menos 1 hora, tá bom? Então, quem quiser, quem puder participar com a gente, por favor, esteja aí, tá bom? E fiquem à vontade também para perguntar, mas eu só não posso ficar olhando muito, porque senão eu vou acabar me distraindo aqui. Mas quando a gente fala sobre educação emocional, né, hoje eu falei isso com os meus alunos. Se tiver algum aluno aí, fala oi. Acho que não tem, não. Eles devem ter sextado já, né, que já chegou o final de semana. Quando a gente fala sobre educação emocional, a educação sexual, ela também passa nisso, né? Porque quando a pessoa está se descobrindo, quando ela está se desenvolvendo, o adolescente, né? Ele está com várias emoções ali, nele, né? E para mim, hoje, a Larissa de hoje, crê o seguinte, que a educação sexual não é ensinar como fazer sexo. Educação sexual também não é ensinar os outros a serem libertinos. Também não é você ficar preso em conceitos que te tolhem a visão. Para mim, né, a educação sexual é você saber se conscientizar dessa energia tão importante que é o sexo na vida das pessoas. Você usar essa energia, que é essa libido, que nos move, né, é entender que se as religiões falavam tanto que era para proteger a questão do sexo, da sexualidade, tudo, gente, pensa bem, só pode ter um mistério muito forte nisso aí, tá? E
que quando a gente consegue educar a nossa energia sexual, a gente consegue materializar muito mais coisas do que a gente pensa, né? E eu acredito também que se o mundo tivesse mais educado sexualmente falando, sabendo lidar com as energias e as emoções, o mundo não estaria desse jeito que está, com essa briga que está, com essas guerras, enfim, com tanto descontrole que está acontecendo hoje no mundo. Então, o que eu percebi, assim, estudando, né? As religiões orientais, elas trouxeram, elas deseducaram as pessoas. Quando elas falavam para as pessoas, né, se prevenirem ou se precaverem, enfim, viverem dentro de fechados e não se abrirem para o sexo, elas também estavam deseducando, porque elas não estavam ensinando, então, o que a pessoa ia fazer? Se eu vou ficar, então, sem fazer sexo, como é que eu vou ficar? Eu vou fazer, o que eu vou fazer com essa energia sexual? Eu acho, para mim, que as religiões, elas falharam, elas foram incompetentes em ensinar as pessoas a ensinar o que essa energia é e como que ela pode ser aplicada na vida das pessoas, né? Assim, em relação à criatividade, em relação a esse ímpeto de viver, mas a viver com vida em abundância, não se entregar com vícios e, enfim, são tantas as coisas da energia sexual que são tão maravilhosas, né? Tem pessoas que têm abstinência sexual há anos e elas são hiper criativas, tem pessoas que se dedicam ao baile, enfim, são inúmeros os exemplos, ok? E aí o que aconteceu? As religiões orientais, principalmente a indiana, ela traz aí um desenvolvimento científico muito sério em relação ao sexo, né? E o Tantra é uma filosofia onde vai buscar exatamente isso. Ela vai buscar como que a partir do sexo ok, vamos lá. A fonte criadora, que é a fonte criadora, ou seja, a origem de tudo, onde dois gametas se juntam e fazem uma explosão para criar um ser humano, pode ser tão maravilhoso no ser humano que o ser humano seja o único animal na natureza capaz de continuar fazendo sexo, mesmo que não esteja no cio, mesmo que não esteja fértil, mesmo que não seja para ter filhos, ter filhotes. E continua, né? Uma mulher com menopausa, então pode fazer sexo. Um homem mais velho, ele pode. Então, que magia é essa? Que misticismo é esse? Que mágica é essa? E por que isso está tão escondido ainda na humanidade? Por que isso ainda não veio à tona? Por que os povos indianos já têm essa maturidade sexual e a gente ainda é educado com a pornografia, achando que aqueles vídeos de pornografia vão fazer alguma educação pra gente, sendo que a pornografia, na verdade, são dois copos, pessoas que não se tocam praticamente. E o que é gostoso no sexo? É o toque, é o acolhimento, é o abraço, é o afeto, é o cheiro. E aí a pessoa tá... Nós, brasileiros, principalmente não, né? Porque tá no mundo inteiro, mas somos mal educados, nós somos deseducados no quesito sexual. Primeiro porque a gente pensa que o sexo é só aquela coisa gostosinha e não transcende. A gente não colhe os benefícios espirituais do sexo. A gente não concebe, eu acredito assim que pouquíssimos brasileiros concebam a Kundalini, que é a energia sexual transcendendo por todos os chakras e saindo pelo coronário. Então, só para passar aqui rapidinho para vocês, eu sou terapeuta holística, então o que a gente trabalha? A gente trabalha com corpos sutis. Os corpos sutis, eles não são estudados pela ciência. A ciência, infelizmente,
né, de tempos em tempos, eles colocam temas novos, eles retiram do ar aquele tema que já está desatualizado, já vem com uma outra coisa, mas tem coisas perenes na vida, né, na humanidade, na história, no corpo humano, que a ciência nunca vai descobrir, não vai conseguir ter palpável para poder virar, falar que é uma ciência. A reencarnação é uma delas. As energias do corpo também são. Só que nós somos energia. Nós somos energia. Nós somos energia condensada. Então, tudo que você olha à sua volta, o seu corpo, tudo que você está enxergando, eu que estou enxergando o meu celular, a minha lâmpada, minha caixinha de som, tudo que eu estou vendo aqui é uma energia condensada. Só que acontece que o meu olho não consegue enxergar o que está invisível aqui da minha volta. E à minha volta eu tenho ar, mas eu tenho muito mais do que o ar. Eu tenho vento do ventilador, eu tenho partículas minúsculas, né, de poeira, de cabelo, enfim. Eu não consigo enxergar. Só que além disso tudo, tem muito mais. E aí, o que acontece? Essa visão materialista de achar que quando a gente termina essa vida, a gente acaba tudo, né? É uma visão da ciência, né? Então, aqui nessa live, a gente vai trabalhar, vou falar de aspectos para vocês que transcendem essa coisa da matéria. Transcendem, ou seja, elas vão além da matéria, elas estão vindo para a gente poder ampliar essa gama e começar a perceber o seguinte, que o sexo, ele é um instrumento de espiritualidade, sim. E se não fosse, não teria acontecido tanta coisa horrível que aconteceu nos últimos séculos relacionados ao sexo. O povo foi todo deseducado, certo? E aí a gente vai... Aí o que aconteceu, né? Eu fiz uma enquete no Instagram, o pessoal votou, foi votando, isso é interessante porque ajuda também a gente a saber um pouco o que vocês querem, né? E aí ganhou a questão da pornografia. E aí eu fiz uma chamada e tal, fui fazendo. O que aconteceu? A pornografia, ela está muito conectada com a masturbação, certo? Mas a pessoa que assiste pornografia, ela também pode estar acompanhada, certo? Enfim, a gente tem os vícios de pornografia, e aí depois eu vou falar um pouco mais sobre isso com o professor Irizomar. E pornografia, né, grafo significa escritos e porno significa prostituta, então é como se fosse escritos da prostituta. E aí no passado tinha uma conotação assim essa conotação assim de realmente do que é relativo à prostituição. E aí hoje em dia, né, tudo que desvia das relações sexuais sem amor, né, todas essas coisas da sensualidade. Então eu fui ler o histórico da pornografia, ele é muito interessante, né, porque ele perpassa aí também os capítulos das questões das religiões. Então, o que era muito comum de acontecer lá na Grécia, depois ela perdeu essa força, porque, né, foi acontecendo coisas, e aí depois veio Roma, fez de um outro jeito, aí depois veio a igreja, né, aí se limitou aquela pornografia, aquela coisa mais obscena, aí a pessoa só tinha acesso a um pouquinho dessa coisa da libido, assim, por uma história, né? Aí, enfim, o tempo foi se passando, foi trazendo, né, as publicações, os pipi show, que era aquela coisa da mulher se despir pelos shows, né, lá nos Estados Unidos, quando teve a censura, e enfim. E aí nós temos o advento da internet, que revolucionou toda a questão da pornografia, né? Trazendo aí para um novo patamar mais doentio em relação aos homens. E aí, galera, o que aconteceu? Eu coloquei um story lá,
E aí eu só queria explicar para vocês como que funciona essa coisa do homem. Por que que os homens, né, eles são mais suscetíveis, então, a essa coisa do... Tá travando muito, o pessoal tem uma pessoa falando aqui, eu li. Os homens, ele tem um cérebro... Aí que eu falo o negócio da política, né? Porque as pessoas querem igualdade, mas nós não somos iguais as mulheres não somos iguais aos homens, os homens não são iguais às mulheres, não tem como ser igual, acabou. Eu tô falando isso porque eu tenho visto muita história falando, mas é tudo igual, e não é bem assim não. Ó, gente, espera só um pouquinho aqui, deixa eu tentar ver se eu não consigo. Voltei? Opa. Bom, vou continuar, gente. E aí o cérebro masculino, ele é muito interessante, porque ele foi feito para acasalar a quantidade de fêmeas possível. Isso na natureza está muito claro, né? Então, ratinhos de laboratório, são os felinos, são como fala, os carneirinhos, enfim, isso na natureza está muito bem definido. E aí, pelo sistema de recompensa do cérebro masculino, se ele tem uma fêmea nova, opa, novidade, ereção. E aí ele pode acasalar. Opa, mais uma novidade, ereção, acasala. Se ele tem ali um monte, 10 fêmeas para acasalar, o cérebro vai entender assim, opa, você ganhou uma loteria aqui do DNA para a humanidade, você vai contribuir bastante para a humanidade, vamos lá. E aí ele vai acasalar até ele se esgotar, né, energeticamente ali, porque ele não vai ter mais forças para acasalar. Então, o cérebro masculino trabalha com esse sistema de recompensa, né? E aí ele tem mais propensão, sim. Ele tem mais propensão de ficar viciado, sim. Exatamente por conta disso. Quanto mais ele vê, mais ele faz a masturbação dele, ou ele ejacula. E aí o cérebro ele vai entendendo que ele precisa de mais aquilo, precisa. E aí é o que a gente vê das pessoas altamente viciadas. E quanto mais cedo começa essa problemática, né? Quanto mais cedo o rapaz começa na plasticidade cerebral, onde ele está sendo formado ainda o cérebro, né, do indivíduo, ele está condicionando aquele cérebro para poder ter aquele sistema de recompensa. E aí, o que acontece? Tudo aquilo ali, nada depois é tão agradável quanto aquele vício que se formou, né? Foi se formando ali. Ok? Então, eu já falei para vocês que tudo é energia, certo? Que quando uma pessoa morre, o que morre, na verdade, é o físico. Fica uma capa de energia que é idêntico à pessoa naquele momento, quando ela morre. E aí eu vou falar para vocês que eu não estou falando de religião, porque se você jogar no YouTube lá alguma coisa de experiência quase morte, pessoas que quase morreram, que voltaram para o corpo, elas vão falar que saíram, que se viram no hospital, se viram lá jogadas, que viu outras pessoas, que viu os parentes dela. E a ciência está lá lutando para poder desvendar esse mistério, falando que são as drogas, alguma substância lá que foi usada, né? E enfim, mas eu acho que se eu tô aqui para falar, eu vou falar da minha verdade, tá? Eu sou uma testemunha de ver uma consciência, um espírito, uma alma, como você queira chamar. Eu vou chamar de consciência, tá? Mas eu gosto muito de falar espírito. Eu sou uma testemunha de ter visto uma pessoa e ter me confundido com a pessoa estar viva. Eu me confundi tanto a ponto de achar que as outras pessoas eram mal educadas de não cumprimentarem, porque ela estava me cumprimentando e cumprimentando a todos e ninguém cumprimentava ela. Eu me confundi tanto a ponto de ver uma foto da pessoa na internet sem saber, né, lógico, e falar, olha, essa pessoa, eu tô vendo essa pessoa. Então, eu acho que essas coisas não acontecem na vida da gente pra gente vir falar a historinha. Eu acho que é pra gente ser testemunho mesmo, e talvez até fortalecer, para poder falar com vocês assim, com muita franqueza, que isso é uma realidade. E assim, eu só lamento as pessoas que ainda não têm essa percepção, porque ela vai ter uma hora
Isso já está muito perto, já vai cair a ficha disso aí, né? Então, gente, olha só, veja bem, se nós somos energia, se nosso corpo é também uma energia, quando a gente abandona esse corpo por causa da morte, essa outra energia, ela tem que ir para algum lugar. E quem sabe ela não está aqui nesse quarto, ou aí do seu lado, ou lá no céu, ou no inferno, no umbral, aonde você quiser, porque aí eu vou começar a entrar na seara da religião. E aí eu vou deixar esse assunto das consequências energéticas e espirituais para depois que eu chamar o professor Irizomar. Então, gostaria de saber se o professor Irizomar está aqui ou já desistiu. Por favor, não, hein? Onde você está? Como é que eu faço para chamar o professor? Manda para mim. Eu não tô vendo. Ai, gente, por favor. Selma, você pode chamar ali, veio. Pronto. Ei, muito bem-vindo, Fernandes. Obrigado. Estamos Meu aí querido juntos mais Fernandes, uma vez. no começo da semana eu fiz uma live com a Selma, com a mulher dele, né? E agora eu tô fazendo com ele de novo, né? Nem sei quantas lives a gente já fez juntos, mas Algumas, né? muita gratidão. Eu te convido que você está aqui comigo, né? Participando. Você é um querido para mim, viu? Obrigado, Larissa. Então, assim, gente, o professor Fernandes, o nome dele é Irizomar Fernandes, ele é psicanalista e ele também é teólogo, ok? E ele também tem algumas outras... Você gostaria de se apresentar melhor? Desculpe. Obrigado pelo convite, primeiramente. Tem alguns amigos, alguns alunos, alguns professores, amigos queridos aí conosco. Eu sou Yamate, a Ana, minha esposa Selminha está aí também. Não sei, Segovia, meu aluno, tá uma galera aí. Obrigado pela presença. Muito feliz de estar aqui. Na verdade, já estou apresentado. Sou o professor Fernandes. Tá bom. Tá ótimo. Então, assim, eu acho que a minha escolha para trazer um homem para o meu canal, ela é importante porque eu quero falar para homens, eu quero acolhê-los. Eu acho que eu sou uma mãezona, assim, e gostaria de acolher os homens nesse processo. E você, como homem, Fernandes, o que você acha da pornografia? O que você pensa sobre isso? Assim, de cara, Sim, vamos começar. a pornografia por si só não é um mal. Ela pode ser o sintoma de um mal. Às vezes eu olho para a pornografia, as pessoas olham assim como se ela fosse o grande mal. Não, ela pode ser o sintoma de alguns males. As pessoas que recorrem à pornografia não são por si só doentes, não são por si só compulsivas, não é? Então, a pornografia é um fenômeno posto. E este fenômeno posto, ele está posto de muito tempo, não é da agora. Se você pega as escavações antigas, né, das antigas ruínas, desde lá já tinham estatuetas de corpos nus, né? Então, o que acontece? Isso não é novo. A forma da pessoa lidar com a pornografia não é nova. A grande questão é, ela pode ser, eu falei agora que ela por si só não é o mal, ela pode ser o sintoma de um mal maior, quando isso se torna uma compulsão, quando se torna um vício, quando isso se torna um crime, porque há de se considerar vários tipos de pornografia. Há a pornografia que a pessoa usa por curiosidade, está na internet, entra alguma coisa, olha, é uma situação. Há aquele tipo de consumidor da pornografia que não dorme sem acessar o site pornográfico, é outra situação. Eu estava dando uma estudada sobre esse tema, disse que o Pornotube teve 32,5 bilhões de acessos em 2019. Perceba a grandiosidade deste império
né? Alimentado, como você disse, por muito de banalidade, a maioria de banalidade, e muitas pessoas não conseguem lidar mais com a realidade porque já estão viciadas na fantasia. Eu falei que ela, por si só, não é o mal, mas ela pode ser o sintoma de um mal, exatamente quando ela começa a apontar para esses distúrbios. Por que a pessoa recorre à pornografia? Percebe que então ela passa a ser um sintoma? Não é? Alguém está perguntando aqui, CC Yamate, né? Questão da obsessão. Toda obsessão, ela é por si só um mal, porque ela consome não somente o tempo, e a Larissa falou sobre energia, consome tempo, energia e cognisciência. Quanto tempo se perde quando a pessoa está imbuída desses sentimentos de possessão? Ele passou a ser posse da outra coisa, é uma situação. A outra situação, o pornográfico obsessivo, ele abre mão de outros valores, como os valores familiares, por exemplo, o sexo com a esposa, com a namorada, ou qualquer outro parceiro ou parceira que ele tem, começa a fazer uma substituição. E aí sim, esse mal vai só se aprofundando e se aprofundando, né? A Larissa disse muito bem, a mente humana, o cérebro humano, trabalha com gratificação. E a zona do cérebro que faz a pessoa ficar perdidamente apaixonado nas codependências, viciado por pornografia, é a mesma zona do cérebro que faz o cara viciar por álcool, por drogas, por cocaína, por crack, pela função de compra, jogo, percebe? Que aí eu falei sobre o sintoma de um mal maior, é que a gente começa a entender quais são esses males maiores. E aí, Yamate Sensei, acredito eu, que quando já está na zona da compulsão, é necessário, inclusive, a ajuda de profissionais da área de saúde mental, para que essa obsessão seja tratada e, assim, a pessoa possa ter uma vida mais amena, com menos danos relativos a isso. Ok, Larissa? Maravilha. Essa foi a opinião do psicanalista ou do homem? Do homem psicanalista. Ok, maravilha. E o que tem para dizer sobre a teologia? Você, como teólogo, o que você falaria, né? Já que a gente está falando também a questão espiritual, você, como teólogo, você pode trazer para a gente esse panorama, por favor? Claro. Quando eu penso em teologia, eu tenho que pensar na filosofia tomista. Filosofia tomista é a filosofia de São Tomás de Aquino. Naturalmente, deve ter algumas pessoas protestantes assistindo, de uma base teológica protestante, e vai dizer o seguinte: mas Tomás de Aquino é católico. Não se faz teologia no mundo sem passar por Tomás de Aquino e sem passar por Santo Agostinho. Né? Eu falo como teólogo, eu sou teólogo cristão, e a minha formação é toda presbiteriana. Então, não se faz teologia sem passar por São Tomás de Aquino. Aquino fala que tudo é questão de ponto de partida. É causa e efeito, mas tudo vem de um ponto de partida. Qual é o seu ponto de partida? A pornografia é ruim ou é boa? Qual é o seu ponto de partida? Se o meu ponto de partida é a teologia cristã, então eu vou dizer o seguinte: como é que a teologia cristã explica o pecado? Pecado é errar o alvo. Errar ou não alcançar o alvo. Qual é o alvo da teologia cristã? O alvo da teologia cristã é que todo cristão agrade a Deus com o seu comportamento e o seu coração esteja ligado ao coração de Cristo pelo comportamento. Ok? Esse é o alvo. Agradar a Deus com a sua vida, com o seu testemunho. Qualquer coisa que faça você se desviar deste alvo é considerado pela teologia cristã um pecado. Teologia cristã, então, baseada em Louis Berkhoff, Bancroft, vários outros teólogos, vão dizer o seguinte: o que é pecado? Pecar é deixar de alcançar ou não acertar o alvo. Tudo que faz você se desviar do seu propósito, que é viver no caminho da santidade, dessa busca, então é um ato pecaminoso. Como é que a teologia cristã vê? Tudo aquilo que você faz com maior potencialidade, você fortalece o seu espírito naquela área. Se a minha área, se hoje eu vou ficar me debruçando sobre a pornografia, o meu espírito será fortalecido em quê?
nos assuntos pornográficos, eu vou ver sexo em tudo. Daqui a pouco eu me torno, inclusive, talvez, quem sabe, um compulsivo sexual. Entende? Então, quando você fortalece a bebida, o seu espírito vai ser fortalecido com aquilo. Quanto mais você fortalece o seu espírito com coisas que não são espirituais, segundo a teologia cristã, mais distante de Deus você estará. Porque você está deixando de alcançar o alto. Então, a teologia cristã vê a pornografia muito bem. Selma colocou muito bem. O cara se torna escravo da pornografia, escravo do pecado, escravo da mentira, escravo das drogas, escravo de tantas outras coisas que afasta essa pessoa dos caminhos que a teologia cristã prescreve como sendo um caminho correto para andar, que é um caminho de santidade. Na visão cristã, na visão cristiana, da teologia cristiana, pornografia é um ato pecaminoso, espúrio e distante da palavra de Deus. Entretanto, muitas pessoas falam, mas não fazem. E aí a gente entra numa outra seara, não é? É a seara da energia. As pessoas, às vezes, têm uma briga muito grande, não é? Porque gostariam de se libertar daquilo, mas não conseguem se libertar. E aí a gente sai do campo da teologia e vai para o campo da psicanálise. Nós entramos no campo de uma retenção neurótica. Por que a pessoa, apesar de acreditar em Deus, olha, Senhor, eu me arrependo, eu confesso, eu abro, daqui a pouco cai de novo. E perceba que as pessoas caem sempre no mesmo lugar. Quem é com álcool vai cair sempre no álcool, com a prostituição na prostituição. Quem é com a pornografia cai na pornografia. Por quê? Apesar da sinceridade, do desejo cristiano sincero, de se libertar disso, mas está sempre caindo nos mesmos pontos. Isso acontece porque a psicanálise vai dizer que ele está retido em um sentimento neurótico. Nós falamos que precisa de acompanhamento profissional. Por algum motivo, ele pode estar retido em um momento neurótico da sua vida. Há pessoas, eu atendo várias pessoas com compulsão, e me lembro bem recentemente que eu atendi um rapaz, ele falou, olha, eu tenho um problema, eu sou viciado em sexo, sou viciado em pornografia. E o problema é que na minha casa tinha revista pornográfica para todo lado, desde pequeno. Eu fui criado no meio da pornografia. Você entende? E hoje, por mais que ela queira, ela não consegue sair, porque ela está retida. Ela se sente aprisionada, por mais sincera que seja. Aí você diz assim, não, mas é muito fácil, é só parar de assistir. Não é porque é doença. Quando chega no ápice da compulsão, esse cara está doente, ele precisa de ajuda. É o mesmo que você dizer para um viciado em cocaína. Não, é só parar de cheirar cocaína. Não é, ele precisa de ajuda. Ah, é só parar de fumar. Não é tão simples assim. É só parar de beber. Não é tão simples assim. É como você, Larissa, falar para um codependente, uma mulher codependente emocional. É só você parar de apanhar do seu marido. Ela quer, mas ela é codependente emocional. Isso pode ser um transtorno que precisa de ajuda profissional. É verdade. Respondido? Se deixar Claro. que eu falar, eu viajo. Não, mas sim, é maravilhoso, assim, porque como a proposta era realmente trazer essa parte da espiritualidade, né? E é um ponto de vista diferente, é um ponto de vista, inclusive, diferente do que eu tenho, né? E quem quiser comentar alguma coisa aí, né, fazer algum comentário, pode vir fazer também para contribuir aqui com a gente. Aí, professor, tem uma outra coisa aqui, que são as perguntas das caixinhas. Então, quem tiver aí, eu e o professor vamos responder, tá? Então, ele vai dar uma palavra e aí, se eu puder, eu contribuo também, beleza? Então, olha só, uma pergunta foi, ver pornografia é traição? A pergunta para mim? E aí? Pois é. Difícil essa resposta, né? Entra no âmbito da ética, entra no âmbito da energia, entra no âmbito Entre vários aspectos. Veja bem, Larissa. da moral, né, da pessoa. Então, depende, mais uma vez, do ponto de partida. Qual é o ponto de partida deste casal, deste casamento, deste dueto? Qual o ponto de partida dessa dupla? Se entre eles está tudo bem, se entre eles não é considerado a traição, quem sou eu para julgar, para apontar o dedo e dizer que é? Então isso depende muito do gueto, depende muito da casa, do lar, da família, do casal, o que esse casal tem. Não estou entrando no mérito se é certo, se é errado, só respondendo essa pergunta, né? Então, a questão é, qual é o conceito moral deste gueto? Isso é que vai definir para eles o que é ser traído e o que não é ser traído. Na minha concepção somente, né? Lógico.
Eu vejo assim que eu concordo com você, entende? Sobre essa questão da traição, que a pessoa é, que depende do casal realmente e que realmente tem essa coisa da origem, né? Por que está acontecendo essa procura, essa busca por essa... O que esse homem está querendo satisfazer, que ele está buscando esse caminho, né? Muito Isso, bom. isso é Larissa, importante. eu sempre falo nas minhas aulas de psicanálise, falei na sua aula, inclusive, quando você foi minha aluna. Eu tive o privilégio de dar aula para a Larissa, olha que responsabilidade. E, Amate, muito obrigado aí pela colocação, viu, Amate? Veja bem, eu sempre falo nas minhas aulas de psicanálise, quem come demais está comendo quem? Quem compra demais está comprando quem? Quem cheira demais está cheirando quem? Entende? Ou seja, quem não coloca para fora, coloca para dentro. Qual é o desejo que você está tentando saciar com esse consumo? Qual a falta você tem que você está tentando compensar? Talvez seja um sentido inconsciente, um desejo inconsciente da compensação de uma falta. Qual é essa falta? O que dói? O que falta para você? Entende? Mais uma vez eu digo, é inconsciente talvez. E as pessoas consomem inconscientemente, até o momento que chega na ajuda profissional e consegue botar o pé no chão. Opa, peraí. A partir de agora eu tenho escolha, eu não sou mais escravo disso. Entende? É um período de conscientização. Então, quem não coloca para fora, coloca para dentro. Pense nisso. Quem come demais, além do necessário para saciar a fome, está comendo o desejo de quem? Está tentando saciar o desejo, matar a vontade de quem está faltando na sua vida. Colo paterno, colo materno, o que falta na sua vida? Entende? Verdade. A pornografia pode ser estimulante para um casal? Depende do casal. É questão do ponto de partida, né? Quer Eu dizer, conheço não é. mulheres que se incomodam muito. Porque o que acontece, Larissa? O homem é visual. E, mais uma vez, pode ser doentio, porque a pornografia pode ser doentia nesses aspectos. O homem é visual. Ele pode olhar e se estimular em algo que é imaginário, algo que é pago, e aí vem o mal maior. Ele pode se inspirar naquilo e querer fazer aquelas coisas estuprando as suas esposas dentro de casa. Porque estuprou, se ela não consente. Ele está satisfazendo ele. Lembra da codependência emocional? E aí essas mulheres não querem perder os seus maridos, os seus casamentos, porque a mulher, principalmente as mulheres antigas, as mais antigas, elas não foram preparadas para ser felizes, foram preparadas para ser casadas. E elas morrem juntos, sofrem tudo, mas não separam, porque foi condicionada a ser casada e não ser feliz. Então perceba, pode ser estimulante? A maioria das mulheres não se estimula com pornografia. Umas até cedem os caprichos do homem, porque também em algum momento a religião diz que o corpo da mulher pertence ao marido. Não. O corpo da mulher pertence à mulher. Seu corpo pertence a você. Se você não cuidar, se você não amá-lo, outro não amará. Se você não cuidar do seu corpo, outro não cuidará. E aquilo que acontece com o seu corpo afeta o seu espírito. E aí, Larissa, vamos mais uma vez, então, como profissional da área da saúde mental. Perceba o seguinte. Ok, mas eu fui condicionada para ser uma mulher feliz ao lado do meu marido que faz sofrer. Por que tantas mulheres religiosas suicidam? Ficam deprimidas? Não era para ser feliz? Então, alguma coisa não está dando certo. É verdade. Alguma coisa está errada em algum momento. Então, só voltando um pouquinho, pode estimular o casal? Na maioria das vezes, vai saciar um desejo insano de um marido inconsequente, que quer reproduzir com as suas esposas ou as suas namoradas os caprichos que viu em uma ficção e não uma realidade. É perfeito isso, porque a indústria da pornografia, ela é bilionária, né? É uma indústria que só cresce. E o que acontece? O homem, ele chega numa fase que a excitação dele ele já não consegue mais ter aquela excitação que ele tinha com um vídeo, e aí ele vai procurar um outro estímulo e de repente ele vai querer uma mulher mais jovem, daqui a pouco uma criança ele vai estar se estimulando, daqui a pouco é com o animal que ele vai estar querendo fazer
um estímulo ali sexual, né? E aí você falou aí das parafilias enfim, dos crimes, e realmente o sexo da pornografia é um sexo violento. Ele não representa uma pessoa que faz sexo de verdade. Eu estava assistindo um vídeo da Carol Teixeira, que ela é uma terapeuta tântrica, e ela falou que ela entrevistou um ator pornô, e o ator pornô disse, né, que ele não faz sexo daquele jeito quando ele está fora das câmeras, porque, né, o jeito que você tem que se posicionar, os atores precisam se posicionar para aquilo ali é um massacre, é uma brutalidade, é o sexo britadeira, né, pá, pá, pá e acabou, né? Como que uma mulher que tem um aparato sexual muito diferente do homem, ela vai realmente se estimular se ela está vendo o homem e a mulher, né, estão vendo lá o casal que está gemendo, que não condiz com a realidade, não representa um gemido real, que está fazendo toques e carícias que não são do jeito que seria se a pessoa estivesse dentro de um quarto sem câmeras escondidas, né? E realmente, e uma parênteses aqui, quando você falou sobre a questão do estupro de esposas, que isso é muito comum, né? A gente sabe que isso é muito comum, e sempre foi muito comum, isso sempre existiu, o estupro de esposas, né? Talvez hoje uma mulher possa se impor mais, mas isso realmente sempre existiu. E aí eu acompanho o Divaldo Franco, que é um palestrante médium espírita, né? E ele é médium, ele conversa com um espírito chamado Joana de Ângeles, e Joana de Ângeles teve uma referência, né, para os adolescentes, perguntas de adolescentes, né? Quando que a gente pode fazer sexo? E aí o espírito respondeu, sem amor, nem antes, nem depois do casamento. E aí fica essa questão, né? Mais uma vez, essa questão da sexualidade, né? Então, quer dizer que se você está casado com uma pessoa, você é obrigado a ter relação sexual com ela, tanto para o homem quanto para a mulher, né? Eu vejo que nesse sentido seriam direitos equivalentes aí, né? O homem também não tem todo o direito de não estar afim, né? Porque a gente sabe que existe também uma questão que a libido masculina pode ser mais baixa, a da mulher mais alta, e a mulher fica cobrando esse homem. Eu já estudei alguns casos sobre, inclusive, abuso sexual para o homem, né? Da mulher para o homem. Abuso sexual nesse sentido aí. Né? Eu acho que é importante trazer isso aí, porque a violência que reverbera na pornografia, ela é uma violência real, né? E ela é violência contra animais, porque a gente tem a zoofilia, a gente tem a violência contra bebês, porque quando você está consumindo pornografia, é uma coisa assim que eu nem ia entrar nesse assunto, mas eu acho que é uma crítica social, né? Quando você consome pornografia, na verdade, você está apoiando mais Larissa, aquilo. Quem alimenta o crime, quem consome alimenta o crime. Quem consome pedofilia na internet alimenta a pedofilia. Quem consome a zoofilia alimenta a zoofilia. É isso aí. Eu concordo. Quem compra ajuda a fortalecer o crime. Você entende? Agora, há um fator interessante, você mais uma vez voltando na questão da energia. Nós somos educados dentro do cristianismo, eu sou cristão, então eu falo com conhecimento de causa, nós somos educados no cristianismo a conter as nossas pulsões sexuais. E isso faz com que muitas coisas aconteçam dentro das igrejas, muitos crimes sexuais, muitos desvios sexuais, muitos desvios morais. Tudo errado. Porque você conter de forma errada aquilo que está latente em você. Não, eu sempre falo nas minhas aulas de psicanálise, tem gente que fica bravo comigo, tem pastor que fica bravo comigo. Fala, não existe nada mais sexual do que você, amigo. Antes de você ser uma pessoa, você era um esperma. Quer algo mais sexual do que isso? Você foi concebido a partir da relação sexual com seu pai e sua mãe. Mas que é algo mais sexual. E apesar disso, e apesar disso, as pessoas são criadas a vida toda condicionadas a negar as pulsões que existem em si. Não seria mais fácil educá-las corretamente? Exatamente. Trabalhar essas pulsões, ter a educação sexual a partir do lar, mas eu não culpo os meus pais, eu não culpo os antigos, porque eles também não tiveram. Mas nós, que aqui estamos agora, temos a oportunidade de fazer diferentes. Nossos filhos, nossos netos e os membros da igreja que você faz parte
Fale sobre sexo. Um dia eu ouvi numa rádio, um programa de rádio, assim, olha, ouvi, né? Pais, converse sobre sexo com seus filhos. Eles poderão te ensinar muito. É a contramão, né? É uma via contrária. Mas converse. Se você não sabe o que falar, explique. Para com essa história de sementinha. Para com essa história de tirar a mão do pipi. Ensina direito, né? Porque aí a gente vai ter menos problemas. Quer livrar o seu filho do crime sexual? Ensine para ele o que é sexo na vida real. Como é que funciona, para que serve. Se você é cristão, então diga de forma clara, olha, isso é bom, foi Deus que criou, agora tem finalidade, tem motivo. Gostei muito da sua fala. Quando é o momento de fazer sexo? Sem amor, nunca. Não é? Então, o que alimenta isso? Qual o seu propósito de vida? Entende? Aí eu vou lá em Rick Warner, né? Para quem gosta de Rick Warner. Vida sem propósito não funciona. Pois não, Larissa, perdão, te cortei, né? Mas aí a gente estava conversando aqui, são ideias que vêm surgindo aqui na mente da gente e que cabem nesse contexto aí, né? E a gente está falando de pornografia, né? E essas energias aí, essas condições, né? Eu acho interessante assim, a gente ver que as religiões elas avisam muito essa coisa que Deus fez. Aí o materialista, a pessoa que tem uma visão só materialista, ela simplesmente para com isso, né? Lá vem esse papo de Deus de novo. O problema todo é que Deus tá tão mal falado, né? Tá tão maldito aí, as pessoas falam tanto o nome de Deus em vão, que muitas das pessoas não entendem que Deus como que você define Deus, um pobre coitado como eu? É uma energia de criação. Deus é uma energia, essa energia de criação que está presente em tudo, em tudo. Então, nos foi avisado. Isso foi avisado. A igreja que você está falando lá, que manda o menino se resguardar, que deveria ter também educado. Olha, que isso é muito interessante, isso é importante, que bom que... né? Olha, nesse momento não é hora de você fazer isso. Vamos canalizar essa energia para a gente fazer um esporte, a gente praticar uma atividade criativa, vamos aprender nesse momento, usar essa energia sexual para você desenvolver um projeto, você correr atrás do que você quer, vamos se reconectar com o sagrado, ao invés de ficar se masturbando, né? Então, essa oportunidade que a igreja perdeu, né? Perdeu, as ovelhas se foram, mas dá enfim, tempo, né, Larissa? tá aí. Perdeu, mas dá tempo. O professor Yamate fez uma pergunta interessante. Aqui, ó. Professor Yamate, né, fez uma pergunta interessante. O que vocês acham de grandes personalidades, aí cito o caso de um médico, não vamos citar nome, que ajudava as mulheres a engravidar, que acabou abusando de algumas mulheres, né? Então, tá aí a pergunta para você, Larissa. O que você acha dessa situação? Eu acho o seguinte, esse médico, ele é um doutor, que é uma consciência que veio, assim como nós, para aprender alguma coisa. Bem possivelmente, ele teve a oportunidade de ser curador, de trazer a vida às pessoas. E ele falhou nessa missão. Ele confundiu, ele trocou as bolas do que ele teve que fazer como missão. Então, eu, Larissa, não sou ninguém para julgar esse cidadão, a sua postura, o que ele fez. Ele precisa ser julgado pela justiça do homem, mas essa consciência superior maior, eu não vou nem dizer que é Deus, porque eu tenho certeza que ele mesmo, quando ele se cair em conta, sair dessa realidade física aqui, ó, e se cair em conta que ele era um sopro, ele mesmo vai se dar conta que ele fez errado. E ele vai procurar uma forma de trabalhar isso para poder voltar a fazer o bem. Ele perdeu uma grande oportunidade. Ele falhou na missão. Posso dar uma explicação de John Wesley sobre Deus? Você falando, tentando explicar Deus, né? John Wesley falou o seguinte: traga-me um verme que possa explicar o homem, e eu lhes trarei um homem que possa explicar Deus. Essa, para mim, é uma das frases mais belas que nós temos. Por mais que a teologia tente explicar, somente poderemos contemplar os seus feitos e a sua bondade e, enfim, as suas revelações, né? Gosto muito de John Wesley.
Você falou que Deus está mal falado, né? Na mesma linha do que o Yamate falou aí. Não vou citar nome, não precisa, mas o cara era alguma coisa de Deus, né? Um curador, um médium, alguma coisa de Deus, que cometeu inúmeros crimes sexuais e passou no Fantástico. Foi um caso notório, muito conhecido, né? A questão é, nós temos no meio da sociedade, entre nós, do nosso lado, convivendo conosco no dia a dia, pessoas doentes. Uns compulsivos, outros psicopatas, que nós não conhecemos, e eles se dão a conhecer na obscuridade. Um dia me perguntaram, Larissa, se pedofilia é doença, é uma doença mental. O doente mental, ele não tem discernimento de fantasia e realidade. O saudável tem. O saudável tem. O pedófilo faz as coisas escondido, porque ele sabe que é errado. Faz pela impulsão. E cortando você aqui, mas é só uma coisinha. Imagina se a gente educar aquela criancinha sexualmente, se ela for abusada, ela vai ter chance de falar. Isso, ei. Ela vai saber, a criancinha vai saber. Identificar. Não é? Hoje a situação é complicada. Eu sou professor de judô, o professor Yamata, tem um monte de professor de judô na live. Hoje está complicado a gente dar aula de pegar no judô da pessoa, pegar no kimoninho do amiguinho, está complicado. Uma criança, entende? A criança olha para a gente que é mais velho com um olhar paternal, né? Eu já tenho netos, então alguns meus alunos pequenininhos me olham com o mesmo olhar que meu neto me olha. Mas a gente já fica com tanto medo de chegar perto, porque muitas concepções erradas da vida, dos comentários, dos olhares, da falta de educação sexual em casa, da falta de canalização para que as pessoas vejam bem. Muitas pessoas estão sempre de olhos postos para ver o mal, para buscar o mal, muitas vezes onde não tem. Faz com que as pessoas de consciência se afastem cada vez mais daquilo que poderia ser um abraço fraterno, um abraço paternal, né? Que faz tão bem o abraço fraternal, mas as pessoas que têm juízo hoje estão se afastando disso, inclusive. Não é? Agora perceba, esse tema é um tema muito abrangente, é um tema maravilhoso, acho que você foi muito feliz, eu te agradeço, você me deu um presente me chamando para essa live, né? De verdade. Então, sim, eu fico muito feliz. É um presente que você me deu. Obrigado. E é um assunto que nós poderíamos falar a noite inteira sobre isso. Eu gostaria de fazer uma breve síntese de todas as coisas que eu falei, se você me permite. Primeiro, sim, pornografia não é em si o mal, ela pode ser o sintoma de um mal. É certo ou é errado? Depende do seu ponto de partida. Qual a visão do cristianismo? Para o cristianismo é pecado. É bom ou é ruim? Ela é ruim a partir do momento que ela começa a consumir você se torna escravo dela, começa a consumir atos criminosos, como pornografia, como parafilias diversas, como zoofilia, como tantas outras coisas. É estimulante para o casal? A maioria das mulheres são estupradas por maridos que assistem estímulos visuais fantasiosos e querem reproduzir em casa. E muitas dessas mulheres são estupradas, fazem sem o consentimento real e se calam por causa da codependência emocional. Se você tem problemas, se você está com dificuldade nessa área, procure um psicanalista. Temos vários psicanalistas. A Larissa é psicanalista. Procure um psicanalista, porque você vai poder ter um direcionamento, uma ajuda real a partir das psicoterapias breves, como dentro das psicoterapias breves, vários segmentos dela, poderão te ajudar se o profissional souber o que está fazendo. Faça isso. Foque. Se você é casado, foque na sua esposa, amigo. Você é namorado, foque na sua namorada. Você é pai, ensine os seus filhos. Você é pastor, ensine as suas crianças. Ensine os membros da sua igreja. E assim o mundo vai poder viver mais tranquilo, mais sereno, olhando mais as coisas como elas são, com menos tabu e mais serenidade para dizer sim e para dizer não, de acordo com a sua crença e o seu ponto de partida. Maravilhoso, muita gratidão, muita gratidão. Olha só, o que acontece? Eu fiz o combinado, né, da gente resolver aqui as questões. Quero agradecer muito a presença do professor Irizomar. Eu vou me despedir de você agora, porque eu vou continuar aquele assunto das energias com os colegas que estão aí me acompanhando. Show. Tá bom? Então, ó, e a gente vai marcar. Obrigado. Prazerzão. Mais, obrigado pelo presente que você me deu. Imagina, eu que agradeço.
Então, pessoal, voltando aqui à questão da tirar aqui o. Melhorou agora. E aí? Agora melhorou? Melhorou o som, gente? Tá mudo? Ixi. Eu não sei o que fazer. Alguém tem alguma sugestão? Porque tava tudo certinho aqui. Tô no máximo. Não. Agora voltou. Ok. Então vou ficar sem o microfone aqui do fone de ouvido. Então vamos lá, novamente. Eu disse na primeira parte, antes do professor chegar, que nós somos energia, certo? Esse corpo que a gente enxerga é uma energia condensada. Ai, meu Deus, agora tá muito baixo. Eu vou tentar voltar de novo o fone, porque eu acho que o som fica melhor. Oi? Olá, estão me ouvindo? Agora não sei por que deu isso, tudo. Gente, eu não sei o que fazer. Não sei o que fazer. Eu acho que eu vou sair e vou voltar, tá bom? Porque eu não sei o que fazer. Vou fechar a live e vou voltar. Voltem, tá? Voltem. Voltou? Ai, meu Deus. Ok, eu não sei por que aconteceu isso. Tá, vou ficar aqui, pronto. Então, olha só, pessoal, agora tá bom, né? Então, vou ficar sem fone mesmo, vou tentar. Vocês vão me controlando aí, por favor. Não? Ei, tudo bem? Ok, ok, não tô saindo, tô ficando aqui. Vamos lá, vamos repetir tudo então. Na primeira parte, eu disse o seguinte: que nós somos energia, o nosso corpo é uma energia condensada, ok? Porque se a gente for colocar um microscópio, né, atômico, a gente vai ver que os átomos, né, eles são núcleo, fica girando em volta, e se você olhar, eles têm mais espaço do que matéria. Então, nós somos energia também, nós não somos matéria. A matéria, na verdade, não existe, a matéria ela é feita de energia, ok? E que o nosso pensamento, ele também é energia, né? A ciência já sabe que o pensamento são ondas elétricas, ou seja, se a gente colocar aqueles eletrodos na cabeça, a energia vai correndo, né, de um neurônio daqui, do neurônio daqui para aqui, né, sem se encostarem, porque são impulsos elétricos, ok? Então, o nosso pensamento é eletricidade, ele é energia. E aí, na parte da questão energética das coisas, quando a gente fala sobre a questão do pensamento,
pensamento ele não atua apenas a nível aqui que os nossos olhos veem aqui dentro da nossa cabeça e reproduz pela boca. Não, não é bem assim. Então a gente tem que tomar cuidado com o que a gente pensa. E principalmente a gente tem que tomar cuidado com o que a gente escuta. Porque quando a gente escuta e o que a gente vê, aquilo ali forma uma imagem na nossa mente. Certo? E fica. Aquela imagem, ela tem uma imaginação. Agora, olha só. Se o sexo é fonte criadora, e se homem e mulher, em conjunto, numa relação perfeita, podem produzir um ser humano, é uma prova mais de criação do que isso. O momento sexual, na verdade, é uma chave para você realizar e produzir coisas. Então, no momento que a pessoa está se olhando para a pornografia, está se masturbando, ela está colocando energeticamente a fonte criadora nela numa artificialidade e ela está colocando para dentro do inconsciente aquelas cenas que já dissemos que são cenas brutais, são cenas né, violentas, elas não são cenas românticas, elas não são cenas de amor, elas são cenas de um sexo que é um sexo de baixa qualidade, é um sexo animal, é grotesco, é um sexo que não é um sexo que vai trazer a energia necessária para você expandir a sua consciência. Como eu tenho certeza que os grandes mestres, os grandes avatares da humanidade trouxeram para a gente. E eu temo dizer que até Jesus nos trouxe também esse conhecimento, mas aqui, do jeito que a gente conhece, a gente não teve acesso, né? Porque a Bíblia teve várias traduções, enfim, muitas coisas foram removidas da Bíblia. Então, eu tenho certeza que Jesus também trouxe esses conhecimentos aí em relação ao sexo, certo? Então, quando você está exposto à pornografia, que é essa pornografia aí, que é violenta, que é uma pornografia né, do jeito que sexo brincadeira, você está colocando no seu inconsciente que aquilo ali é o correto. E você está fazendo uma masturbação, ou seja, usando sua fonte criativa, sua energia sexual para uma falsa realidade. No momento do sexo, quando um casal está muito emocionalmente conectado e eles fazem de uma forma, a Kundalini, que é a energia, ele sai dos chakras básicos, que é o chakra que está no períneo, e circula por todos os chakras, passando o chakra sexual, que fica aqui na barriga, dentro, o plexo solar, o cardíaco, o laríngeo, o mental e o coronário. E quando eles conseguem essa conjunção, consegue ser feita, então, uma conexão com o divino, uma conexão com o sagrado. Quando você vê pornografia, você está, na verdade, plasmando à sua volta, a todos da sua volta, cenas de sexo. Cenas de sexo. E, como eu disse para vocês, nós somos energia. E nós estamos aqui nesse momento dentro da matéria, mas tem inúmeros de seres à nossa volta que não está na matéria, só que eles estão vibrando na mesma vibração que você e conseguem enxergar aquilo que você está emitindo no seu pensamento, na sua onda. É como se fosse um sinal de rádio. Você conecta esse sinal de rádio, emite esse sinal e aquele sinal de rádio a outra pessoa conecta. E aí que está o problema. Porque se você está se expondo a esse tipo de conteúdo, e vou dizer que não é só a pornografia, tá? Qualquer violência, enfim, jogos de videogame que tem muita matança, sangue, filmes desse tipo de situação. Na verdade, você está trazendo para perto de você consciências que estão apaixonados, afinizados com esse tipo de conteúdo. E depois, você começa a notar que perto de você, você começa a ter uma sensação de choro estranho, você começa a perceber que antigamente você só fazia uma pornografia por semana, daqui a pouco você está fazendo 4, está fazendo 7 vezes por semana, porque você não sabe de onde está vindo esse estímulo. Essas consciências, elas nos estimulam através do pensamento, eles também têm um pensamento elétrico.
E esse pensamento é captado pelo cérebro das pessoas e elas são manipuladas por essas consciências que estão fora do corpo, que são invisíveis. Então, a consequência energética da pornografia, além dessa coisa de você fazer um desperdício da sua energia sexual, que na verdade você está ali, está desaguando, cara, não aguento mais, né? Estou cheio de espermatozoide ali, quero gozar e pronto. Você está, na verdade, atraindo para você consciências que têm interesse nesses aspectos e a sua energia circundada vai ser uma energia mais densa, vai ser uma energia mais conectada com isso. Você vai começar a procurar mais disso para poder se satisfazer e, nesse sentido, a sua energia vai ficar mais pesada, ok? Então, esses aí os pontos que eu trago para vocês. Agora, assim, antes de finalizar, eu gostaria de falar para vocês que existe um movimento chamado NoFap, que é um movimento de homens que, pela primeira vez na história, se abstêm da masturbação e, na verdade, eles se abstêm, na verdade, desses estímulos, né? Que é a pornografia. E é um movimento que está muito crescente, porque a pornografia ela tem trazido consequências sérias, como disfunção erétil. Eu até coloquei um post hoje sobre isso, né? Uma disfunção que a pessoa toma um Viagra e não vai conseguir, porque o Viagra ele vai funcionar na parte vascular, né? E aí a pessoa tá sem a ereção, mas não é porque ele não porque ele não tem problema na corrente sanguínea, né, na vascularização. Na verdade, que ele não tem é o estímulo que provoca a ereção, porque ele já está ele está saturado de estímulo. Isso, tem alguém aí me vendo? Não sei. Gostaria que vocês se manifestassem aí. Gostaria que vocês se manifestassem para a gente encerrar aqui a nossa live. Eu espero que tenha ficado assim explicada essa questão energética, essa questão espiritual, ok? Eu trouxe aqui a fantasia é bom ou ruim? Pois é, olha que interessante. Quando a gente imagina, a nossa imaginação sempre é melhor do que a realidade. A nossa imaginação nos leva a lugares incríveis. Eu sou professora também, e aí às vezes eu imagino uma aula, por exemplo, na minha cabeça a aula vai ser incrível, a realidade nem sempre. Às vezes eu quero desenhar uma coisa, eu também costuro. Na minha cabeça eu vou pensar, nossa, esse vestido tá lindo, maravilhoso e tal. Quando eu vou ver, a realidade é outra diferente. O que a gente fantasia, ela é mais produtiva do que você visualizar uma fantasia alheia. Porque o que é pornografia? É uma fantasia dos outros. Alguém que fez aquele mise-en-scène lá e aí você está consumindo aquela fantasia que na verdade não é sua, né? Você está, na verdade, consumindo ela, mas não foi você que criou aquilo ali daquele jeito que você fez. E, na verdade, o que acontece? A pessoa, quando ela está vendo esse monte de pornografia, ela começa quando ela... Ok, o homem, ele vê pornografia. Quando ele está com uma mulher na vida real, ele tem problemas com essa mulher. Ele tem problemas de segurança. Será que eu vou conseguir performar, né? Fazer aquelas malabarismos performáticos lá sexuais com a mulher que eu tô com ela, igual eu vi lá no vídeo. E aí tem também esse problema, né? Que aí já é um problema já de ordem física e, enfim, de ordem da pessoa, dessa consequência que é além também da energética que eu venho trazendo aqui para vocês. Na terapia, quando a gente faz terapia, a gente ensina um mecanismo natural, né? Para o homem fazer um exercício. E se vocês tiverem interesse também, depois eu posso fazer um post explicando direitinho como que é esse exercício. Posso colocar ali para vocês também fazer. Beleza? Olha só, o nosso horário se esgotou, assim, né? Ultrapassou aqui o limite, já temos 1h15 de live. E eu espero que vocês tenham gostado, espero que vocês tenham
vista esse novo ponto de vista com bons olhos. Estudem sobre essa nova realidade, e se for novidade para vocês, eu não sei, né? Mas aí eu gostaria de agradecer a todos. Eu não sou dono da verdade, eu sou uma pessoa estudiosa. Se eu estou aqui hoje é porque eu trouxe para a minha vida algumas coisas e eu vivo algumas coisas que eu, assim, a maioria das coisas que eu falo, tudo, né? Porque eu não quero ser hipócrita, sabe? De falar que eu faço uma coisa e depois alguém fala assim, ela não faz, né? Eu não quero ser desse tipo de pessoa, mas eu busco todos os dias fazer o que eu prego. Então, eu falo, na verdade, eu sou uma pessoa, por exemplo, que pratica gratidão, pratiquei por muito tempo abstinência sexual, e muito tempo sem ter realmente relacionamento sexual, exatamente porque eu entendi como que é esse processo do sexualidade. Inclusive, eu já deixo aqui um spoiler para a próxima, né? Próxima live que a gente for falar. Sexo casual é uma masturbação cara, porque você fica com a energia todinha da pessoa. Mas se vocês interessarem, depois a gente fala mais, tá bom? Então, por hoje é só. Gostaria de agradecer demais aí a vocês, os comentários que vocês trouxeram para mim, fazer uma print aí. E é isso, gente. Vou desligar, tá bom? Vocês podem conversar comigo depois em inbox. Um beijo, fica com Deus. Eu vou gravar, tá? Tchau. Gratidão.